de Jesus Cristo. O tema desta noite, como já está ali, prevenção do suicídio. Para que nós possamos dar uma ideia do grave problema que, aliás, a Organização Mundial de Saúde já considera o suicídio uma questão de saúde pública. De fato, no ano de 2000, interessante que nós lançamos nosso primeiro livro, Suicídio e Suas Consequências, pela editora Mauad, em fevereiro do ano de 2000. E em junho do ano 2000, a Folha de São Paulo trouxe uma estatística da Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão de suicídios no ano anterior. Foi dali que eu percebi que o nosso livro era realmente necessário e oportuno diante dessa grande questão, dessa problemática. Então, para que nós possamos ter uma ideia da dimensão da questão, nós vamos, inicialmente, tratar do problema em números. Bem, nós temos ali o ranking mundial dos países, em que nós temos a Lituânia, 33,3. Esse índice é para 100 mil pessoas. Então, é a Lituânia, Rússia, a Bielorrússia, Cazaquistão, Hungria, etc. E em 73º lugar está o Brasil, com 5 para 100 mil pessoas. Então, esse é o índice do ano de 2011. Nós estamos no ano 2014, mas normalmente esses dados estatísticos, eles não se alteram tanto de um ano para o outro. Portanto, podemos dizer que estaríamos, nesse caso, diante de uma estatística que nós podemos aceitar. Esse quadro aqui, depois no Brasil, nós vamos situar no slide número 2, para podermos falar sobre isso. Mas voltemos agora à questão do Brasil. 26 suicídios acontecem por dia no Brasil. Esse número tende a aumentar. A verdade é essa. E 30% foi o aumento do número de suicídios no Brasil nos últimos 25 anos. Houve um aumento de 30%. Então, vocês estão percebendo que nós espíritas não podemos ficar alheio a essa questão. O grupo espírita, que eu dirigi uma reunião de desobsessão durante 30 anos, nós tínhamos um trabalho na reunião de desobsessão, nós tínhamos um trabalho para acolhimento dos nossos irmãos suicidas. Era uma forma de ajudá-los no sentido da sua própria recuperação espiritual. Bem, e, incrível que pareça, nós tivemos agora, em 25 de maio, no Rio Grande do Sul, inclusive, esse mesmo seminário, é um seminário, só que maior tempo de espaço, nós fizemos numa cidade que o número de suicídios era muito grande. E tanto que os confrades daquele município me pediram para que eu levasse esse tema lá nesse município. Pois bem, e lá exatamente é o estado de maior índice de suicídio no Brasil. O nosso Ricardo perguntou, mas por que a causa, antes de nós começarmos aqui o trabalho? Falta de sol. Sim, falta de sol
porque a pessoa fica dentro de casa, é o frio, é a depressão, a tristeza, ela se coloca dentro desse clima depressivo. Não significa que outros estados, por exemplo, do Sul, embora perto, tenha um pouquinho menor, mas o Rio Grande do Sul, de fato, é um município que é recorde em termos de Brasil. A taxa é 32 por 100 mil. No município, 32 por 100 mil. Bom, então, pelo que nós percebemos, nós temos aqui de 0 a 2, quando, nesse caso, Bahia, aqui Maranhão, enfim, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 por 100 mil, e mais de 8 mil no Rio Grande do Sul. Então, o assunto, de fato, é muito importante para o nosso conhecimento. Vamos ver agora o segundo, de 1997 a 2011. 97 a 2011. As mulheres, 1,7 em 97, subiu modestamente para 2 por 100 mil. Homens, 6,9 em 97, chegando em 2011 cerca de 8,1. O crescimento foi maior. Então, a média Brasil é 5. Volta lá, por favor, no item, no primeiro. Olha aqui, ó. Brasil, 5. Média, 73º lugar no ranking mundial. Bem, queria parabenizar as senhoras, as mulheres, porque isso significa que a mulher, naturalmente, ela cultiva mais os valores espirituais, os valores da fé, da religiosidade. Estou falando isso porque nós temos percebido nos centros espíritas um maior número de mulheres participando, frequentando, principalmente no campo da mediunidade. No grupo que eu dirigia, a reunião de obsessão, eram 14 membros e apenas 4 homens, inclusive eu, todas mulheres. Então, é sinal que a mulher, ela tem dado maior sentido à vida no campo da religiosidade. Prosseguindo. Bom, eu só tirei 2 comentários para a nossa reflexão de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, obra codificada por Allan Kardec, em 18 de abril de 1957, e ele formula diversas questões aos espíritos, e na questão 957, depois de ele receber a resposta dos benfeitores espirituais, ele faz seus comentários. Na realidade, é uma síntese do problema do suicídio. E aqui vale uma ressalva. Quando alguém diz assim, Kardec foi apenas o codificador, apenas a contribuição dele extraordinária, né? E exatamente no final dessa questão, desse comentário, a questão 957, ele coloca isso. Quem poderia ler? Não, mas aí não vai sair para os que estão ouvindo a gente. Eu vou ter que aproveitar aqui. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida.
Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem para pôr termo aos seus sofrimentos? Então conclui ele esse comentário da questão 957. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, depois nós vamos falar sobre isso, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário, é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. E vale aqui já um comentário, o nosso Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, quando Chico Xavier estava encarnado, ele era o guia espiritual. O Emmanuel diz, o Emmanuel, como queiram, que o suicídio é o pior crime que alguém pode cometer na face da terra. Porque ele ia matar o outro, mas matar a si mesmo é a falta de amor ao extremo. Então, é o pior crime que alguém pode cometer, que é exatamente o suicídio. Em frente. Bom, eu gostaria que vocês meditassem nessa frase, nesse pensamento, porque isso é o que gera a nossa palestra. A prevenção do suicídio se faz com informação. Repetindo, a prevenção do suicídio se faz com informação. Isso é básico. Para nós, que somos diretores da Rádio Rio de Janeiro, né, temos programas de debate, de informações, de entrevistas, nós temos sentido que é muito comum ouvintes da Rádio Rio de Janeiro enviar e-mails para nós e também através do telefone, interagindo com os nossos programas, dizendo que a Rádio Rio de Janeiro salvou-a do suicídio. Teve um cidadão que ia para casa se matar, tomou seu carro, quando está na ponte Rio-Niterói, ele liga a Rádio Rio de Janeiro, já tem tempo isso, e era o Amédio Oliveira Borges, quem chamava de Borjão, e o Borges falando com muito amor, com sentimento, fazendo uma prece, envolvendo, porque ele ia chegar em casa e ia se matar. Mas, quando ele começou a ouvir o programa, ele se interessou, chegou em casa, continuou ouvindo o programa e ele realmente desistiu. E no dia seguinte ele manda uma carta dando depoimento. Esse é um caso. Inúmeros casos de pessoas que tiveram a informação de que o suicídio não vale a pena. Então, vou dar, agora pode passar, um exemplo para mim de que eu fui o responsável. Alguém lembra desse jornal Última Hora no Rio de Janeiro? Pode levantar o braço ou tal. Traíram a idade, hein? Bem, desculpe. Bem, esse jornal, nós fomos convidados a escrever, escrevemos durante 4 anos. E certo dia, terminada a reunião de desobsessão, eu havia dado assistência a uma suicida que havia se jogado debaixo do trem. O sofrimento dessa criatura, desse espírito, era inenarrável. Nunca mais me esqueci. E na época, eu escrevia meus artigos à noite em casa. Antigamente era datilografia. Hoje, graças ao computador,
já escrevi cerca de 14 livros, porque fica fácil escrever com o computador, mas muito mesmo. Bem, e aí, na hora que eu coloquei o papel na máquina, eu faço sempre uma prece, pedi assistência dos espíritos, e veio assim na minha memória: suicidar nunca. Na minha memória, suicidar nunca. Na realidade, esse artigo eu escrevi datilopsicografado. Era eu e os amigos espirituais, e eu, né? Claro que a nossa participação. Bem, e veio exatamente tanto que tem um trecho no final aqui, se é que a letrinha está muito pequena, se a fome ronda a panela ronda o teu lado, etc. Eu não gostava desse texto, e borracha do datilógrafo era o XXXX. Enquanto eu não escrevi a frase que o espírito estava querendo, eu tenho ela aqui, eu não dei continuidade ao artigo. Não vale a pena se matar, é a conclusão que chegamos. Suicidar-se nunca. O que vale a pena mesmo é amar a luz da vida, chama imortal e inextinguível que há em nós, a se irradiar através de uma das mais inteligentes criações de Deus, que é o corpo, etc, etc. Se a nossa cruz está pesada, se a incompreensão nos machuca intimamente, se a convivência no lar está difícil, se a miséria ronda as panelas, foi essa frase aqui. Enquanto eu não botei essa frase, eu não terminei o artigo. Bem, escrevi esse artigo, não sei se a data 27 de abril de 1979. Eu escrevi na última hora, quando terminou o jornal, até 1982, durante 4 anos. Bem, rola o tempo, 6 meses após esse artigo, etc., no jornal Mundo Espírita, o Júlio César Sarroriz, não sei se conhecem, ele era engenheiro da Varig, mas depois estudou psicologia, hoje é psicólogo, presidente do Centro Espírita, Tarefeiros do Bem, escreveu um artigo para o jornal Mundo Espírita, mostrando a importância do espiritismo na imprensa leiga. E aí ele conta que ele estava no Centro Espírita Seara Fraterna, Rua Bento Lisboa 23, ali no Catete. Entra um cidadão com esta página da última hora, suicidar nunca, na mão, e colocávamos sempre o telefone da UZERJ. Ele ligou para lá porque ele ia se matar, viu na banca do jornal: olha só, prevenção do suicídio se faz com informação. Na banca do jornal, ele leu, viu o telefone, ligou para a rádio, ligou para a UZERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, CES fica na Rua dos Inválidos, e lá deram o telefone, o endereço do Seara Fraterno perto da sua residência, que ele queria uma ajuda espiritual. E então, segundo o Júlio, nesse artigo, levou uns 40 minutos, mas o companheiro estava determinado, problemas familiares, estava determinado mesmo a se matar, etc. E o Julinho conseguiu demovê-lo. Quando eu li isso no Mundo Espírita, eu disse: bem, se eu salvei um, e durante 4 anos eu escrevi diversos artigos, porque se eu salvei um, posso salvar mais. Eu sei, dos 208 artigos, 30 ou mais foi com o tema suicídio. Claro, diversas formas
de abordagem do problema. Bem, isso aí foi o primeiro fato. Segundo, estou no BNH, eu trabalhei como economista do BNH, e a assistência social do hospital, o INCA da rodoviária, não sei se vocês conhecem, o INCA 2, liga para mim dizendo que tinha uma senhora, que o médico falou para ela que ela só teria 3 meses de vida, e perguntaram se queria alguma assistência religiosa, de padre, pastor, e ela indicou meu nome, que ela era meia espiritualista e tal, e que gostaria de ter a minha presença. E na hora que eu ia saindo, eu peguei esse artigo, coloquei no bolso do meu paletó e fui para lá. A assistência social me levou lá, ela sentada no leito, e deixei desabafar, porque essa é a técnica, né? Você tem que ouvir, deixei desabafar, chorar. Só tem 3 meses de vida, ela estava querendo se jogar lá do 3º andar, etc. E eu sou uma mulher casada há pouco tempo, enfim, estava realmente desarvorada, né? Deixei ela desabafar. Aí eu disse assim, deixa eu ler para você uma coisa. Aí tirei do paletó, e a minha página, eu sempre escrevo, mesmo sobre suicídio, levantando a moral, a esperança, né? A esperança de uma vida melhor no mundo espiritual é muito alentadora para a criatura que vive a braços com tantos sofrimentos. É da confiança nessa vida futura que nasce a calma e a serenidade, tornando a sua existência, embora amarga e difícil, plenamente suportável. E vai, Deus jamais fechou a janela da esperança, do coração desesperado. E aí, mais adiante, os sofrimentos que experimentam suicidas na vida espiritual são inenarráveis. Não há descrição na linguagem humana para exprimi-los. Quem assistisse a comunicações de espíritos suicidas, porque naquela noite do dia, se saiu dia 27, do dia 26 de abril de 1979, eu havia assistido, que são processados nos centros espíritos, que se orientam, e tomasse conhecimento de seus relatos mesclados de angústia, de profunda dor, jamais alimentaria a ideia de suicídio, por maiores privações que estivesse passando as maiores dores físicas e morais. Aí falo que o suicida permanece ligado ao corpo, né, sentindo a decomposição, etc. Quando eu chego exatamente aqui, nesse ponto, ela disse assim, tudo isso que você está dizendo aí é verdade? Prevenção se faz com informação. Quando ela soube que ela não ia morrer, né, só iria desencarnar, que levaria os sofrimentos com a alma e que, é claro, teria que voltar à Terra, reparar os seus erros, etc. Quando ela entendeu que a vida continuava, que não valia a pena, que a vida realmente, né, além túmulo, prosseguia, além dos sofrimentos que era levar, que ela não acabou, ela continuaria ainda com os sofrimentos decorrentes do seu ato do suicídio, de revolta contra as leis de Deus. Foi aí então que ela disse assim, não precisa ler mais não, eu não vou fazer mais isso. E na época eu frequentava um centro espírita na cidade de Caratinga, Minas Gerais, onde eu fui operado por espíritos materializados. Não era um médium, ele operava também à luz do dia,
mas o médium de efeitos físicos fica numa cabine, o corpo dele se desmancha, os espíritos médicos tomam o ectoplasma fornecido pelo médium, toma a forma humana, visível, física, e fui operado, graças a Deus, tanto que eu estou aqui. Isso foi em 74. Então, 2014, graças a Deus, né? É porque eu tinha já perdido 2 filhos com câncer. Alcione e o Sérgio. Depois, mais tarde, eu acabei perdendo ainda mais uma filha, mais 2 netos, tudo com câncer, e a esposa também. Mas, graças a Deus, continuo mesmo, porque o Espiritismo, ele nos dá fé, explica a razão do sofrimento. Eu até escrevi um livro, Aqui se faz, aqui se repara, para mostrar exatamente a lei de causa e efeito. E até no dia da desencarnação da minha filhinha, da Alcione, eu fazia 25 anos de idade, dia do meu aniversário. Interessante que mais tarde, a minha outra filha e a minha esposa, todas desencarnaram no dia do meu aniversário, as 3. Quando chegar lá em cima, eu vou querer saber o por que esse complô, né? Dia do meu aniversário. 25, 56 e 60. Marcou bem. Bom, e aí quando eu estou lá no velório, querendo fazer a prece, fui lá no 9º andar pedir um calmante, que eu queria fazer a prece, e aí a enfermeira não me deu nenhum placebo, chego no 9º andar do Hospital Servidor do Estado, no hall do elevador, olho lá para baixo, aquele janelão, e vejo o velório, e nesse momento eu digo para Deus, desabafando, meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento, ela tinha 2 anos, desencarnou com 2 anos e 3 meses, tanta dor, tanto sofrimento, e não levo a minha Alcione para casa. Mas aquilo é como se eu tivesse recebido uma punhalada no coração. Aí eu ouvi aquilo nitidamente. Joga-se lá embaixo. Quando eu vi que era um espírito obsessor, inimigo, Jesus, fiz uma prece, orei por ele, etc. A esposa também recebia. Joga a criança lá embaixo, não tem cura, você também. E o sogro a mesma coisa. Os 3. Uma semana depois eu estava em Uberaba. O coração estava explodindo. Fui procurar o Chico e eu encontrei no correio. A minha necessidade era tão grande que eu encontrei com ele no correio. Não foi no Centro Espírita à noite. E lá, então, no correio de manhã, eu digo, Chico, passei por uma prova muito difícil. Aí ele olhou assim para mim, mas vocês foram muito amparados. Digo, Chico, disso eu tenho certeza. Mas veio a ideia de suicídio. Olha só, sabe o que ele disse? Foi um grande inimigo do passado de vocês. Um grande inimigo do passado de vocês. Ou seja, meu, da esposa e do sogro. Bom, então, diante disso, eu fui operado no coração, lá pelos espíritos, tive a oportunidade de me recuperar, e escrevi uma carta para o centro, para essa internada, lá do INCA 2, e pedi orientação e veio que ela fosse. E lá no grupo, os espíritos traziam um aparelho dos raios curativos, saiu uma luz intensa, e ela durou ainda 3 anos. O médico tinha dado 3 meses, ela tomou esses raios curativos e durou ainda 3 anos de vida. Né? Bom, então, 2 fatos, que prevenção se faz com informação. Como eu. Por que eu, a esposa e o sogro? 3 espíritas. Mas por quê? Porque aos 16 anos tive a felicidade de ingressar na Mocidade Espírita e até hoje. Com 16, estou com 77, 61 anos de atividades
ininterrupto. Prossegue. Agora, esse gráfico está no nosso livro Reencarnação é Possível Provar. Eu provo a existência, ou seja, eu provo a reencarnação. Inclusive esse meu filhinho, que morreu de câncer, no omoplato, saía muito sangue, etc., voltou com o meu neto. E ele mesmo que revelou aos 4 anos e meio e 5 anos e meio. Mas está no meu outro livro, isso é outra história. Mas está lá esse gráfico. Por que vivemos? Essa informação básica. Né? Por que vivemos? Para que vivemos? Bem, aqui embaixo está determinismo divino. Esse símbolo de computador eu chamo de individualização do princípio inteligente. Ou seja, há bilhões de anos, todos nós fomos criados na condição de princípio inteligente. E esse princípio inteligente passa pelo reino mineral, vegetal, animal e chega aqui no reino hominal. No momento em que nós ultrapassamos esta barreira, nós não somos mais princípio inteligente, mas sim espírito. E, como espírito imperfeito, nós vamos, inicialmente, como espírito imperfeito, bom espírito e puro espírito. Então, essa é a escalada, evolução do espírito. É para isso que nós fomos criados, para sermos perfeitos. O Cristo foi perfeito, né? Vamos dizer assim, chegou à perfeição e nós chegaremos lá um dia. Eu me lembro que um presidiário, uma vez eu fiz esse cartaz, levei lá na penitenciária, agora já implodiram lá, Lemos de Brito, e eu fiz isso, mostrei que todos nós sairemos daqui até por espírito. Aí disse assim, eu dava aula de matemática lá, que o Lacerda havia pedido para a gente ajudar as religiões, que a criminalidade já começava realmente a graçar no Rio, e ele disse assim, professor, eu também, ele apontou, eu também vou chegar, espírito puro e perfeito, como Jesus, claro. Eu falei, até eu vou. Eu não sou, né? Eu até brinco sempre, né? Aos 16 anos, na Vila da Penha, meu apelido era Trator. Mas hoje não, hoje eu estou tranquilo, já... Fica tranquilo, né? Porque o Cristo não disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque habitarão a terra, vão permanecer na terra, nesse momento de transição, porque não vai acabar fim do mundo, conversa fiada, vai haver essa transição que estamos passando. Bem, então, quando você entende que Deus te criou e que todos nós um dia chegaremos à condição de puro espírito, espírito perfeito, a gente tem que subir os 2 degraus, do progresso intelectual e do progresso moral. Aqui esse tracejadozinho é o livre-arbítrio. Na medida que o espírito evolui, a face do livre-arbítrio aumenta. E aqui também, talvez, o espírito sai pela estrada do mal, pela rua do mal. Ele sai, é como se alguém fosse jogando taxinhas no caminho do próximo, só que a rua do mal é uma rua sem saída. Alguém já entrou em rua sem saída? De carro ou não? A gente não é obrigado a voltar. Aí o espírito volta pelo mesmo caminho que ele jogou as taxinhas. Isso é que se chama expiação. O que é que vai acontecer com o nosso pezinho? Hein, Simone? Vai ferir. A mesma taxinha que nós jogamos, a gente vai receber. Aí nessa hora, Deus esqueceu de mim. Por que eu sofro tanto? Por que não é a Simone que está sofrendo e logo eu? Né? Logo eu, meu vizinho, né? Podia. E aí vem aquela história
dos signos. Ah, meu signo conjuminou com Capricórnio, com solstício, etc. Então, por isso que eu fiz besteira. Mas quando chegar lá em cima, no mundo espiritual, o anjo da guarda vai naturalmente nos receber com a mão na cadeira. Sim, senhor, em sucesso. Não é aqui o meu signo. Mas olha, o espírito mais puro e perfeito que passou pela Terra, governador espiritual do planeta Terra, afirmou que a cada um seria dado segundo as suas obras. Ele não disse, a cada um será dado segundo o seu signo. Falou isso? Eu acho que não, né? Você faz, tem que reparar os seus erros. Em frente. Bom, com relação às ideias de suicídio, vocês estão vendo lá no primeiro parágrafo, a troca de informações sobre o suicídio pode evitar muitos casos. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, dá para prevenir 90% das mortes se houver condições para oferta da ajuda. Amigos, preste atenção o que nós podemos fazer. Eu não estou fazendo essa palestra simplesmente para traçar números do problema, não. Cada um de nós aqui poderá ser um multiplicador dessas ideias. Aqueles que estão nos vendo agora pela TV Nova Luz, porque está sendo transmitido ao vivo, também pode ser um multiplicador dessas ideias. 90% dá para prevenir 90%. Quem pensa em suicídio está passando por um sofrimento psicológico e não vê como sair disso. Mas não significa que queira morrer. Na Rádio Rio de Janeiro, eu passo o dia inteiro na frente do computador, escrevendo, né? Sou escritor também. Tenho uma coluna no Jornal Extra, há 16 anos. Antigamente saía no jornal impresso. Agora é no blog. Agora sou blogueiro. Modernidade. Vocês entram lá no blog do Jornal Extra, tem lá o nosso artigozinho, né? E pela Rádio Rio de Janeiro, através do nosso site, Fale Conosco, o responsável por essas respostas sou eu, que vou me matar, etc. É muita gente. Na rádio a gente está fazendo um programa, uma vez eu me lembro, fazer debate na Rio. E aí uma senhora ligou, estava disposta a se matar, eu tive que sair do programa, deixar outro no meu lugar, e durante uma meia hora, gastando para que ela demovesse. Então, a pessoa não quer morrer, por isso ela pede ajuda, tem que desabafar. O sentimento é ambivalente. A pessoa quer se livrar da dor, mas quer viver. Por dentro, vira uma panela de pressão. Se ela puder falar e ser ouvida, além de diminuir a pressão interna, passa a se entender melhor. Bom, vamos agora. Tentação ao suicídio. Por que da tentação ao suicídio? Muitas vezes surge, né? No meu caso, foi o espírito inimigo, né? Para mim, para a esposa, para o sogro. Mas às vezes, essa ideia surge dela mesma, interiormente, da criatura. E eu fui encontrar essa resposta no livro Ação e Reação. Alguém já leu o livro Ação e Reação, do André Luiz? Então, quem não leu, exercício para casa. Eu fui professor, né? Então, maneira de professor, né? TV de casa.
estágio, né? Na faculdade a gente dava estágio. Não deixe de ler esse livro. Livro Ação e Reação. E lá, no capítulo Conversação Preciosa, pelo médico Chico Xavier, o ministro Sânzio, da coluna espiritual Nosso Lar, responde a Hilário. Atenção, quem é psicólogo, ou se tem psicólogo, não deixe de ler o capítulo Conversação Preciosa, quando esclarece a questão das circunstâncias reflexas. Um cidadão que se matou numa outra encarnação, aos 40 anos, devido a um determinado problema, etc, etc, ele volta. Ele se matou na outra, ele volta. Aos 40 anos, aquelas mesmas circunstâncias voltam. Olha o termo que ele utilizou: circunstâncias reflexas. Quer dizer, é o passado que se reflete no presente. Porque ele diz assim, mas como? Seu fulano tinha uma vida normal, tinha dinheiro. Um milionário americano, há pouco tempo se matou, etc. Como é que pode? De onde surgiu essa ideia? É claro que essas questões vêm do passado. Eu não cheguei, porque o nosso tempo é pouco, né? Faltam quantos minutos, hein? Um garoto, está no livro Chico de Francisco, um menino no colo da mãe, e ela disse, Chico, o que tem o Espiritismo para me dizer? Porque o filho era surdo, mudo, seus bracinhos, os médicos agora querem amputar as pernas. Apareceu uma doença, querem amputar as pernas. Aí o Emanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, diz assim, Chico, diga a essa senhora que ele cometeu suicídio nas 10 últimas reencarnações. 10 últimas. E ele pediu, antes de reencarnar, que dessa vez tirassem todas as possibilidades dele se matar. Que ele quer se livrar desse círculo vicioso. Diga a ela que ele já estava com 7, 8 anos, mais ou menos, ele agora já começou a procurar um rio para se jogar e um local alto para se atirar. Aos 8 anos, começou a surgir novamente a ideia. Diga a ela que os médicos estão com razão, porque vão amputar as pernas para que ele, nessa encarnação, não saia como suicida. Bem, prossegue. Bem, há 2 tipos de suicídio. O suicídio involuntário, ou seja, a pessoa comete suicídio, mas sem intenção de se matar. E quando toda vez que eu ouço e vejo notícias a respeito de Marilyn Monroe, de que ela foi assassinada pela família Kennedy, que ela tomou realmente remédio para matar, etc. Nesse livro, Estante da Vida, editado pela FEB, pelo Chico Xavier, há uma entrevista do espírito Humberto de Campos com o espírito de Marilyn Monroe. Gente, por favor, também não deixem, porque nosso tempo aqui é pouco, vou ter que correr mais, não deixe de ler essa mensagem dessa entrevista em Hollywood, em que ela fala que não teve a intenção de se matar. O Michael Jackson, diversos artistas aí, tomando barbitúricos para poder dormir, etc. Exatamente, ela era dada ao vício do álcool, a embriaguez, etc. Mas ela tomou barbitúrico para dormir. Então não teve a intenção de se matar. Esse é o suicídio involuntário. Por exemplo, fumante. Como se sabe, o fumante, no mínimo,
ele perde 8 anos de vida. Suicídio involuntário, porque ele fuma, mas não é para se matar, mas acaba as drogas, etc., né? Prossegue. Suicídio intencional ou voluntário. Como se sabe, Santos Dumont enforcou-se no dia 23 de julho de 31, no Guarujá, em São Paulo. Outro dia eu passei lá na porta do hotel onde ele se matou, ao ficar deprimido durante a revolta constitucionalista, não sei se estão sabendo, 32, Rio de Janeiro, Minas Gerais contra São Paulo, os paulistas, quando ele percebeu aviões despejando bombas, etc., ficou deprimido. Mineiros e paulistas degladiares pelo céu usando o avião como arma de guerra. Não suportando ver o seu invento sendo usado para matar, cometeu o suicídio. Isso é o suicídio intencional ou voluntário. Só que ele voltou depois, com cerca de 17 anos depois, e o Chico Xavier revelou ao professor Clóvis Tavares que ele voltaria como filho dele. Aos 2 anos ele cai do carrinho e a vértebra, né, já estava deslocada no perispírito, ele bateu e ficou paraplégico também durante 17 anos. E o nosso Santos Dumont, depois desencarnado, foi procurado por cientistas, etc., que queriam continuar nas invenções. Ele preferiu tomar a forma de uma criança para trabalhar na humildade e na simplicidade. Porque as 5 últimas reencarnações dele, reveladas por Chico Xavier, Marco Polo, Cristóvão Colombo, Bartolomeu de Gusmão, Montgolfier, 2 balonistas, e Santos Dumont, 5, top de linha. Então ele quis, então ele tomou a forma de uma criança para poder trabalhar no campo da humildade e da... Quantos minutos? 5. Bem, vamos rapidamente. Mensagem psicografada por Getúlio Vargas. Vai, passa. Pode, passa. Aí. O Getúlio Vargas. É muito comum também nós ouvirmos que Getúlio foi assassinado. Mas, na realidade, pela mensagem que eu li no psicografado por Chico Xavier, era uma mensagem solta. Quando eu estava escrevendo o livro, eu vi a data, 23 de agosto de 54. Suicidas. E aí, eu falei, bom, mas 23 de agosto de 54, Getúlio se matou no dia 24. Então, a espiritualidade, Emmanuel, através do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, tinha dado essa mensagem. Já estava se esperando que ele ia se matar. Então, foi realmente suicídio. Prossegue agora aquela última. Judas foi socorrido por Jesus. Consequências antes ainda. Consequência do suicídio de Cornélio Pires, pelo Chico Xavier. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. O enfisema, a pessoa que o pulmão não volta. Asfixia, matou-se, que é o fumante. Eu tenho um parente que desencarnou, mesmo com oxigênio, a nicotina, né, fecha, endurece os alvéolos pulmonares. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente,
não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesárea da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o Columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Aí ele termina assim: tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é melhorar. E para terminar, quantos minutos ainda? Então, 2. Não, aí, lá o chefe... É importante desabafar, né? Use o CVV. Que é o seguinte, o portador de uma dor física procura um médico para atendê-lo. Mas se ela está sentindo dor na alma, a quem recorrer? Num determinado trabalho que eu fiz, que eu participo muito desses congressos, seminários sobre suicídio, eu propus que nos hospitais, a emergência, tivesse sempre um psicólogo. Que o cidadão, às vezes, ele está sentindo dor, mas não é dor física, não. Aí o médico chega lá e dá Novalgina para ele. Que ele está precisando desabafar, ouvir. Amigos, resolveria muitas questões com relação ao suicídio. Agora, onde buscar ajuda para desabafar no sentido de aliviá-la? Aí o CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza um relevante serviço em favor dos suicidas potenciais através do atendimento telefônico pessoal baseado na doação da amizade. Se você é atormentado por essa dor no seu íntimo, pensa em desistir da vida, ligue para o Centro de Valorização da Vida, telefones 141 e no Rio de Janeiro 2233-9191, 2236-0536. Finalizando, o CVV tem telefones em todo o Brasil. Para ver o que corresponde ao seu estado, acesse www.cvv.com.br. Entra no Google, facilitando, viu? É o que salva a gente. Põe lá CVV e vocês vão ter essa oportunidade. Concluindo, que Jesus nos abençoe e que nós possamos orar sempre pelos nossos irmãos suicidas, porque eles precisam muito. Não deixe de ler o livro Memórias de um Suicida e os nossos Suicídios e Suas Consequências, lançado em 2000, e A Vida Pede Passagem, que a Simone acabou de ler, também lançado há 3 anos, que fala na primeira parte de previsão do suicídio. Que Jesus nos abençoe e ampare a todos nós, hoje e sempre. É nova luz, vem de Jesus.